Oi, pessoal da IPI de Tatuapé. Estava conversando com o pastor Ricardo sobre como a gente podia trazer uma palavra de renovo para vocês que estão em casa. E eu queria ler para vocês Provérbios 4, dos versos 23 ao 27, que diz assim: Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. O interessante desse provérbio é que o título dele é um conselho de um pai para um filho. E inicia dizendo que é um conselho sábio. E frente a tudo isso que a gente tem passado, crise na saúde com o coronavírus, isolamento social, eu tenho percebido que muitas das coisas que a gente tenta construir para amenizar os nossos conflitos e as nossas preocupações, às vezes elas não vêm de forma sábia. Eu acho que a preocupação é que ela fica alojada no nosso coração quando ela pensa em ser solucionada, ela é muito mais rapidamente. Às vezes, esses momentos de crise, esses momentos de incertezas, eles geram nos nossos corações dúvidas a respeito até mesmo de quem Deus é ou de quem nós somos para Deus. E o que eu queria trazer para você aí na sua casa é que, ainda que muitas coisas tenham sido colocadas pela mídia, muitas coisas nós temos escutado, muitas coisas de fato têm sido verdades, mas eu queria dizer para você que as certezas de quem Deus é como Pai e a segurança que Ele nos traz como Pai, ela não pode ser esquecida por nós que somos filhos. Então, essa segurança de coração, essa sabedoria de saber o que de fato nós temos que fazer, essa sabedoria e essa verdade e fidelidade que nós temos que ter nestes momentos de crises, elas precisam ser posicionadas. Então, ainda que nós estejamos em nossas casas, isolados, ainda que não tenhamos convívio um com o outro, ou ainda que nós tenhamos medo do que está para acontecer, nós não podemos esquecer que Deus, ao longo de toda a história da Bíblia e daquilo que Ele traz para a gente, Ele é um Pai que vem trazendo conselhos sábios. Ele é um Pai que vem tentando fazer com que os filhos o enxerguem cada vez mais com mansidão e com clareza. Então, eu queria orar pela sua vida e pela vida de todos que estão na sua casa, que você possa, de fato, estar recebendo anulação de medo perante toda essa crise, que uma crise na saúde como a do coronavírus não venha desaquecer o seu coração a respeito de quem Deus é. Muito pelo contrário, que você use esse tempo para ler mais a Bíblia, que você use esse tempo para ter mais momentos de louvor e adoração com a sua família, que você use esse tempo para ter mais certeza daquilo que Deus tem te chamado para fazer dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que isso seja um tempo de ressignificar aquilo que de fato você já sabe o que é, e que as dúvidas e as incertezas e os medos que toda uma mentalidade de crise gera em nós não tenham mais autoridade do que os bons conselhos do nosso Pai. Que a gente não venha ser cristãos que no meio da crise olha para trás como a mulher de Ló com medo do que ficou, mas que nós sigamos firmes e constantes, entendendo que Deus não somente é esse nosso refúgio, mas Ele é muito mais. Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza e Ele é aquela obra, aquela rocha que faz com que nós fiquemos alicerçados. Talvez assim nós possamos construir, a partir de um momento de crise, viver sobre uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, declaro isso para sua vida, que você possa viver nesses momentos de crise a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sem medo, sem receio, sem dúvidas, mas que de fato você seja inundado por isso tudo e que a sua casa seja ponto de referência para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, que pessoas possam olhar para você e falar: nossa, eu vou seguir nessa crise como meu irmão tem seguido, como ele tem buscado fazer, e que você seja uma referência para a sua família, que você seja referência para as pessoas que estão te vendo ao longo desses momentos, e que isso não somente seja um momento que passe, mas que nós possamos compartilhar isso em breve na casa do Senhor, seja adorando, seja num culto, seja numa reunião de mulheres, seja numa reunião de homens, seja na célula, que isso possa ser compartilhado em breve, mas sempre com a mente e o nosso corpo ciente de que é para a honra e glória do Senhor. Que este possa ser você, que você possa se sentir abençoado nesta tarde e que nós possamos juntos construir um relacionamento saudável a partir dessa crise, anulando qualquer tipo de medo e receio que está por vir. Deus te abençoe e tenha um bom dia.